Não estou preocupado que está ventando mais, né? Eu estou tentando evitar que a folha... Eu sei que não vai ter muito jeito, mas vamos lá. Pode deixar, acho que não vai pegar Tá. a atenção. Olá, meu nome é Wendel e esse é o canal Geografia que Posso Tocar. O tema da aula de hoje é metropolização e desmetropolização. Bora lá? Continuando com a nossa aula sobre urbanização, hoje nós vamos falar sobre um tema que de certa forma ele é mais recente, principalmente esse termo, metropolização e desmetropolização, mas ele traz uma característica histórica e característica principalmente de agregação, que a gente vai conversar. E o primeiro tema que eu quero conversar com vocês é metropolização. A metropolização é o seguinte, gente, é quando vários centros urbanos, ou chamados também de aglomerações populacionais, eles crescem. E à medida que eles vão se expandindo, eles acabam se integrando em torno de uma ou mais áreas urbanas. O que isso quer dizer? Você tem uma cidade A e essa cidade A está com a cidade B distantes, a população tende a crescer. No momento que essa população tende a crescer, elas vão se unindo até que uma cidade une-se em relação às outras. Nesse caso, nós não conseguimos muitas vezes distinguir exatamente qual que é a cidade A, qual que é a cidade B. E quando ocorre esse elevado crescimento urbano, a gente estabelece principalmente vários centros. Esses centros que principalmente estavam num ponto e eles começam a se expandir, vão formando outros centros urbanos. E a partir dessas redes de integração, a partir do momento que elas se expandem, elas principalmente acabam traindo outras centralidades econômicas, criando bairros, criando outros centros comerciais e as cidades vai se expandindo, não só com a questão populacional, mas com a questão também econômica. E como ela acaba acontecendo? Isso acaba acontecendo que muitas cidades, no momento que ela começa a se expandir, ela vai virar também, além de uma cidade regional, ela começa a crescer para uma cidade nacional. E a partir do momento que ela se transforma em uma cidade nacional, ela pode virar chamada metrópole. E essa metrópole, como nós vamos ver, ela acaba se configurando porque tem outras cidades no entorno dela que acabam se necessitando dela. Não é necessitando no sentido de necessidade, mas necessitando porque vão criando redes, vão criando principalmente relações, e essas relações, tanto econômicas quanto sociais, acabam se integrando. Isso está um nome, isso nós chamamos de região metropolitana. Região metropolitana, no centro nós temos uma grande metrópole, e em torno dessas cidades, em torno dessas grande metrópole, ela tem outras cidades que acabam se integrando. Vou dar só um exemplo, na cidade onde eu moro na cidade de Santo André. A principal cidade que nós temos aqui da região metropolitana é a própria região metropolitana de São Paulo. Região metropolitana da cidade de São Paulo, que agrega serviços, que agrega economia, que agrega indústria, os polos culturais e tudo mais. E as demais cidades, elas se integram diretamente com essa cidade de São Paulo. As cidades do entorno, que estão em volta de São Paulo, nós chamamos de cidades satélites. Essas cidades satélites, elas acabam se juntando uma na outra. E como eu disse para vocês, elas formam uma grande mancha que nós não conseguimos muitas vezes distinguir as divisões territoriais entre elas. Para isso, nós chamamos isso de conurbação. As cidades estão tão próximas, como a gente pode ver nesse desenho aqui, as cidades estão tão próximas e tão unidas que elas acabam se integrando umas às outras. E a partir dessa conurbação, que ocorre principalmente a partir de duas ou mais cidades, elas acabam dividindo o mesmo espaço urbano. Algumas cidades, como a gente pode ver mais para frente, elas são consideradas como cidades dormitórios. O que isso quer dizer? Muitos moradores, eles acabam migrando durante determinada parte do dia por condições de trabalho e condições sociais para outras cidades maiores. E nos períodos de descanso, períodos noturnos, períodos de descanso, elas acabam retornando para suas cidades. E um detalhe importante, eu falei bastante da palavra urbanização nas aulas anteriores, que ela é um pouco diferente da chamada urbanizar. Nós precisamos distinguir a palavra urbanizar de metropolizar. Urbanizar é o crescimento da cidade em relação ao campo, como outros fenômenos que nós conversamos nas aulas passadas, sobre êxodo rural, sobre a migração campo-cidade, que é diferente também de metropolizar. Metropolizar, a gente tem uma grande concentração populacional, só que não é só população, é também econômica.
E essa grande concentração populacional e econômica, elas geram as chamadas regiões metropolitanas. E aqui no Brasil nós temos 26 regiões metropolitanas, onde nós temos uma grande metrópole, e essa grande metrópole ela é circundada por cidades médias e pequenas, que elas estão em volta delas. Mais outro processo que também está acontecendo, principalmente da década de 70 para cá, fez com que essas cidades grandes, nesse momento, começassem a perder determinada importância econômica. E esse processo nós vamos conversar hoje, que é a desmetropolização. Parece um nome complicado, mas ela, pela própria palavra, ela traz um significado grande, que é o seguinte: cidades médias e grandes já começam a ganhar mais importância. E, principalmente, elas ganham importância com destaque para as indústrias, principalmente de grande porte, quererem sair desses grandes centros metropolitanos em direção às cidades médias e pequenas. E, juntamente com essas indústrias, vão sair também os empregos. Alguns polos de tecnologias vão se formando em outras regiões e elas trazem também alguns motivos para essas indústrias saírem desses centros metropolitanos. Quais seriam eles? Principalmente a chamada dinâmica caótica das cidades. O que isso quer dizer, professor? As cidades começaram a crescerem. E elas cresceram de certo ponto que fica muitas vezes inviável a circulação dessas mercadorias. Uma empresa que precisa, por exemplo, fabricar determinado produto, necessita matéria-prima, que ela vem de outras localidades e dificulta principalmente esse transporte. Quanto mais tempo demora-se para se produzir, quanto mais tempo demora-se principalmente para revender esse produto, mais demorado. Então precisa de redes de transporte mais eficientes, redes de transportes que interliguem outros estados, outras regiões e facilitem isso. Então não facilita principalmente as grandes indústrias ficarem em grandes metrópoles, porque não favorece a produção e a circulação dessas mercadorias. Outros motivos que vêm acontecendo, principalmente na relação aos estados, é a chamada guerra fiscal. E junto com essa guerra fiscal, chamados incentivos. Guerra fiscal entende o seguinte: eu sou do estado e eu quero que determinadas indústrias se alojem no meu estado, para que eles produzam mais e gerem mais empregos. O que pode acontecer? Eu vou fazer com que essas indústrias tenham a melhor forma de produzirem, reduzindo impostos, trazendo benefícios alfandegários, ou seja, benefícios para que esses produtos possam circular com menos impostos, e acaba fazendo com que incentivem essas indústrias a se instalarem lá. E isso acaba criando uma guerra entre os estados, que muitas vezes renegociam essas dívidas que empresas têm, renegociam principalmente esses impostos para que elas possam continuar produzindo nesses locais. Outra possibilidade também que faz com que essas empresas saiam dessas grandes metrópoles são maiores possibilidades de lucros, onde principalmente áreas onde possa se pagar a mão de obra mais barata, faz com que essas pessoas possam trabalhar. Só que mais que trabalhar, faz com que esses patrões, essas empresas, tenham determinados lucros. E a matéria-prima, dependendo da localidade onde você está, ela vai ser mais abundante, ela vai ser mais farta, pode facilitar na minha produção e pode facilitar principalmente na melhoria e exportação desses serviços. E por último, não menos importante, essa geração de crescimento das cidades médias e menores, elas podem trazer também um problema para essas cidades. Que os mesmos problemas que as cidades metropolitanas têm, essas cidades pequenas e menores podem ter. Eu estou falando a respeito da falta de infraestrutura que pode acontecer por falta de investimentos tanto públicos quanto privados, pela questão também da falta de empregos. Não temos, por exemplo, pode não ter, por exemplo, trabalhadores qualificados para atuar nessas áreas, e também pode trazer também o chamado crescimento desordenado. Não há um planejamento integrado entre o Estado e entre o poder privado. Isso faz com que muitas vezes esses problemas acabam se expandindo e cidades médias e grandes têm os mesmos problemas das chamadas cidades metropolitanas. Tudo bem? Esse foi um pouco do tema da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, coloque aqui embaixo. Assim como se você curtiu, dá uma curtida nesse vídeo. E a gente se vê na próxima aula. Ok? Abraço, gente. Até mais. Volta tudo. Esqueci. Eles falam nesse caso aí alguém que faz um comentário e não sabe se não. Desculpa, é verdade. Vou voltar então. Não, tranquilo, pode ir. Eu corto. Não precisa, eu refaço. Essa parte é de boa. É. Olá, meu nome é Wendel e esse é o canal Geografia que Posso Tocar.
O tema da aula de hoje é metropolização e desmetropolização. Bora lá? Vou de novo. Não dá. Eu tô preocupado que tá ventando mais, né? Eu tô tentando evitar que a folha... Eu sei que não vai ter muito jeito, mas vamos lá.